Chegamos a 8 bilhões de pessoas. Isso pode ser um número assustador quando a gente pensa na quantidade de recursos, quando a gente pensa na capacidade da Terra em suportar essa quantidade de gente. Mas a gente precisa estabelecer alguns paralelos, quer dizer, vamos nos reportar ao que era no passado e eu vou resgatar aqui o Malthus. Quando Malthus elaborou a teoria em que falava da incapacidade da sociedade sustentar um crescimento astronômico da população, como que acontecia em Londres, logo após a Revolução, ao advento da máquina a vapor, que foi o estopim da Revolução Industrial, ele via a população da Inglaterra como um todo sofrendo uma alteração absurda no seu modo de produção social. Isso provocou um aumento extraordinariamente grande da demanda de recursos e ele vislumbrava uma catástrofe, porque dizia que a população tendia a crescer numa progressão geométrica, enquanto que os recursos numa progressão aritmética. E ele previa que a população, nesse ritmo de crescimento, não seria suportada pelos recursos e haveria uma mortalidade extraordinariamente grande, as populações que tenderiam a ter esse comportamento sofreriam grandes catástrofes. A população na Inglaterra, naquela época, beirava uns 1.600.000 habitantes. O que Thomas Malthus não considerava era na capacidade que nós temos de criar coisas, de estabelecer novos procedimentos, de aprender com a associação de ideias e criar novas condições. Hoje, a população de Londres é extraordinariamente maior, ou a população da Inglaterra como um todo, é extraordinariamente maior do que o que Thomas Malthus estabelecia como uma população limite. E simplesmente porque ele não considerava a nossa capacidade de criar essas condições para a nossa própria sobrevivência. Em relação à situação da Terra com 8 bilhões de pessoas, eu creio que nós temos a capacidade muito tranquila de criarmos condições para sobrevivermos a essas altas densidades, e digo mais, eu sou profundamente otimista, porque eu creio que nós não sejamos capazes de promover a nossa própria autodestruição. Quando nós observamos as relações humanas com todos os recursos da Terra, nós podemos concluir que nós participamos de um sistema de relações dentro de um organismo que nós chamamos Terra. Essas relações são muito semelhantes às relações que acontecem dentro de um indivíduo qualquer, porque o que leva aos controles internos em todas as situações, nas relações, é a capacidade que todos os sistemas têm de se autogerirem. Qualquer perturbação é perfeitamente absorvível por qualquer organismo. Nós podemos considerar o nosso próprio corpo dessa forma. Quando nós sofremos um abalo de qualquer natureza no nosso corpo, o nosso próprio sistema responde a esse abalo, levando no início a uma potencial resistência àquele abalo e depois a um processo de resiliência que leva novamente todo o sistema a uma situação de homeostase, uma situação de equilíbrio e harmonia que existia antes. Quando nós observamos a Terra e mostramos que a Terra também é resultado de um sistema homeostático e também autopoético, ou seja, capaz de resolver os seus problemas, de autogerir tudo aquilo que é necessário para garantir a homeostase ao mesmo tempo que garante a evolução, nós vemos que nós participamos desse processo e nós somos um elemento capaz de entender esses processos e capaz de agir nesses processos
de modo a considerar a nossa perpetuação ao longo do tempo sem qualquer tipo de problema. Eu acredito na ciência, eu acredito na nossa capacidade de gerir esses problemas, de interferir nesses problemas, porque nós somos os únicos animais do reino animal capaz de entender, de associar conhecimentos e de criar coisas novas. Se nós estabelecermos o processo de evolução desde que a Terra foi criada até hoje e compararmos esse processo evolutivo num prédio de 10 andares, nós apareceríamos na capa da tinta do teto do último andar desse prédio. E, sendo assim, poderemos ser extintos? Poderemos. Mas eu acho extremamente difícil, porque isso não é, para nós, atualmente, um processo que esteja ao sabor do processo evolutivo sem a nossa capacidade de interferência. Nós podemos interferir porque temos a certeza de que nós somos os únicos animais que sabem que sabem. E sabendo, podemos utilizar o conhecimento, associar diferentes áreas de conhecimento e estabelecermos a nossa permanência aqui por muitos e muitos milhões de anos ainda. Eu tenho certeza que nós caminhamos para uma situação de estabilidade demográfica na Terra, porque todos os países, nos seus processos demográficos evolutivos, são capazes de gerir e levar essas sociedades a uma situação de equilíbrio. A própria pirâmide etária da população brasileira já mostra a sua base sendo reduzida gradativamente a cada ano. Eu acho que a gente pode chegar a 12, 13 bilhões de pessoas na face da Terra, já levando a curva de crescimento populacional total na face da Terra, declinando em velocidade de crescimento de uma forma extraordinária. Quando nós falamos em economia e ecologia, nós precisamos entender que, pela própria natureza das palavras, o significado desses termos, ecologia é o estudo do ambiente e economia é gestão do ambiente. Não são coisas antagônicas, não são inimigas, muito pelo contrário. Uma elucida o conhecimento sobre o ambiente e a outra deveria ser, de posse desse conhecimento, como gerir o ambiente em benefício de toda a comunidade, não só a população humana, mas na estabilidade de todo o sistema terrestre, como é o caso da autopoiese terrestre, que a gente costuma falar. Quando nós temos uma política econômica que acha que a produção de riqueza é ilimitada, a gente sobrepõe a situação do conhecimento que mostra que os recursos para o estabelecimento da população humana são limitados. Então, o antagonismo está aí. A geração de lucros tem limites, porque os recursos existentes são os que geram a possibilidade de uma economia razoável. Ora, se nós tivéssemos um país onde a distribuição de terra e a distribuição de riquezas fosse feita de uma outra forma política, nós teríamos um país extremamente mais estável, mais tranquilo, com uma vida extraordinariamente melhor. O Brasil é um país que aumentou nos últimos anos a sua produção agrícola absurdamente, ao mesmo tempo que aumentou absurdamente a população faminta. Como é essa contradição? Isso é inimaginável.
Como é que um país que exporta alimento e que tem uma produção agrícola tão grande pode ter uma população miserável tão grande? Sabe, isso é incompreensível. Não é possível admitir isso. Eu não concebo admitir isso como seja uma coisa normal. As últimas notícias científicas nos mostraram a fusão do hidrogênio gerando hélio. Isso tem um significado extremamente importante para nós. Significa que nós dominamos o Sol. Do ponto de vista energético, estabelecendo que a Terra é um sistema semiaberto, ou seja, nós recebemos a energia do Sol. A energia movimenta todos os processos de relações internas na crosta da Terra. E depois essa energia vai para o espaço, mantendo a movimentação da matéria aqui dentro. Essa energia é a energia fundamental para nós garantirmos a sobrevivência aqui na Terra. A gente sabe que o Sol é uma estrela que vai apagar, né? Nós temos aí aproximadamente 10 bilhões de anos para essa estrela se apagar. E claro que ela se apagando vai alterar todo o sistema de vida e de a situação planetária no sistema solar. E nós, dominando agora, há 10 bilhões de anos desse acontecimento vir a ser fato, nós estamos dominando o processo de construção de energia que existe no Sol. Agora, nesse momento, foi dominado o processo. Daí a transformar isso numa fonte de energia importante para a nossa sobrevivência, vão aí algumas dezenas, algumas centenas de anos. Mas não 10 bilhões de anos. Então, eu acredito que uma nova fonte de energia vem aí, com essa descoberta. Isso foi para a ciência um marco, a meu ver, extraordinário para a sociedade humana.